O que é o pixel? O famoso conjunto de dados. Essa é a aula básico do tráfego pago de número 6. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, porque a gente está trazendo uma série completa sobre tráfego pago, onde toda aula a gente pega um conceito do tráfego pago e destrincha ele de forma que você entenda absolutamente tudo que tem para entender daquele assunto. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o pixel, o famoso conjunto de dados, onde eu vou te explicar de forma conceitual o que é o pixel e como ele funciona, e depois vou te mostrar na prática como que a gente cria esse pixel lá dentro do MetaAds, tá? Então, sem mais delongas, vamos logo para a tela, que eu quero te apresentar o pixel. Primeira coisa que a gente precisa falar é o conceito central de rastreamento dentro dessas plataformas de anúncio. O que acontece? O pixel ele é um código que coleta dados e comportamentos do usuário dentro de um site ou uma aplicação. Como assim? O pixel ele é um número, ele é basicamente isso, onde a gente insere ele dentro ou de aplicativos para celulares ou o mais comum que são dentro de sites, tá? Tudo que são fontes externas. Fonte interna, como Instagram, Facebook, a própria plataforma tem o seu pixel lá dentro do algoritmo que fica fazendo essa mensuração de dados, tá? E aí ele vai registrar ações como as visualizações de páginas, cliques, o tempo de permanência do usuário dentro daquela página e alguns eventos específicos. Esses dados eles são capturados na página e enviado direto para as plataformas onde são utilizados para otimização de campanhas, tá? O conjunto de dados ele é a evolução do pixel dentro de algumas plataformas, como o Meta, por exemplo. Ele vai centralizar diferentes fontes de tráfego, então você vai saber o que está acontecendo dentro de um site, dentro de um CRM, dentro de um aplicativo e assim por diante. Então você consegue metrificar melhor ele. O foco deixa de ser apenas o site e passa a ser a operação como um todo. É por isso que ele mudou de pixel para conjunto de dados. Então ele começa a aglomerar mais informações, mas em tese é a mesma coisa. É como se o pixel estivesse dentro desse conjunto de dados, entende? Como que o pixel funciona na prática? Instalei o pixel, como que ele funciona? O usuário acessa uma página que contém esse código do pixel instalado, o pixel ele dispara automaticamente ao carregar a página. O site carregou, ele dispara o pixel, o usuário executou uma ação, ele dispara um evento. Cada ação relevante pode ser configurado com um evento específico. Então a gente tem evento de compra, de page view. Esses eventos eles são enviados em tempo real para a plataforma de anúncios. Ela interpreta os dados, entende o comportamento do usuário e começa a identificar padrões para a conversão. O que significa isso? Nas aulas anteriores, se você não viu, acesse aqui no canal que a gente tem a playlist completa da série Básico do Básico. A gente falou sobre fase de aprendizagem. Na fase de aprendizagem, por exemplo, o pixel está trabalhando, coletando esses dados, entregando esses dados para a plataforma aprender e identificar padrões. Com isso, otimizar as campanhas de forma automática, porque ela começa a entender o comportamento do usuário. E quais são os eventos que a gente tem, e qual que são a importância deles? A gente tem os eventos que vão representar o funil. Então a gente tem desde a pessoa que acessa a página, visualiza o conteúdo, até a pessoa que compra. Então a gente consegue, através desses eventos, entender em que etapa do funil está aquela pessoa. Porque você concorda comigo que uma pessoa que acessa a página tem valor menor que uma pessoa que iniciou a compra, mas não comprou? Essa pessoa que está muito mais próxima da finalização. Isso significa que é um público mais quente que uma pessoa que apenas acessou a página. Consegue entender? Com esses eventos, a gente consegue separar essas pessoas. Porque os eventos, quando eles são bem configurados, eles entregam mais dados. Com isso, a plataforma aprende mais, otimiza melhor a sua campanha e reduz os custos de publicidade. E aí, lembra que a gente falou do funil, que a gente consegue metrificar isso no público? E aí, a gente consegue tanto otimizar as campanhas, porque o Meta começa a entender, então o Pixel ele alimenta o algoritmo com dados reais, e aí sem dados a plataforma vai acabar trabalhando no escuro. Ele permite a otimização para a conversão, então você deixa de falar para o Meta, eu quero pessoas que clicam, você começa a falar, eu quero pessoas que compram.
Porque o Meta, através do Pixel, o Google, através da tag, consegue metrificar quem de fato está comprando. Então você consegue falar para o Meta, para o Google, falar, ó, encontra pessoas que compram. Porque através do Pixel ele começa a entender o comportamento das pessoas que compram. Com volume suficiente de dados, o algoritmo melhora continuamente. Com isso, a sua campanha tende a escalar meio que automático, porque ela começa a entender melhor quem gera resultado. E através do Pixel também você consegue criar públicos. Então você começa a criar público personalizado. Pessoas que visitaram páginas, pessoas que compraram, pessoas que clicaram em um botão, pessoas que iniciaram o checkout e não comprou. E você também pode criar públicos semelhantes, que são pessoas novas parecidas com aqueles dados que o Pixel já populou, tá? Isso começa a transformar o tráfego de algo frio, de algo meio que ao vento, para algo mais estratégico, algo mais qualificado, entende? Porque o Pixel ele começa a entender quem de fato é seu público. Então imagina que o Vinícius quer vender esse tripézinho aqui. Ele quer vender isso aqui. No começo eu vou jogar esse anúncio para quem eu acho que compraria. E aí o Meta jogou o anúncio para você. Você clicou, olhou, comprou o produto. O que o Meta fala? Ó, essa pessoa que comprou. O perfil dessa pessoa é assim, 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 assim. E ela realizou essas ações antes de comprar. Então eu vou encontrar pessoas com um comportamento parecido com o dela. Entende como que o Pixel começa a otimizar essa campanha? E aí, caso você não tenha comprado, o que eu consigo fazer? Eu consigo criar um público onde tem você que já acessou a página. E aí eu direciono outros tipos de anúncios para você que já viu e já conhece o produto. Esse tipo de coisa é onde entram as estratégias mais agressivas do tráfego pago. É onde, de fato, mora a escala. Eu ensino mais ou menos isso lá dentro do treinamento A Chave do Tráfego Pago, que é um curso que a gente tem de tráfego pago, onde eu ensino detalhadamente como utilizar essas estratégias de público, como aglomerar essas informações do Pixel para ter ainda mais resultados, tá? Eu sempre deixo o link aqui no primeira linhazinha da descrição, então você pode ir lá conhecer também depois que acabar essa aula, porque você ainda tem muita coisa para aprender aqui. Eu vou te ensinar agora como que você cria esse Pixel dentro do Meta. Não vou te ensinar no Google, porque o Google é um pouco mais complexo. Aí o Google eu deixo para te ensinar lá dentro do treinamento depois que você garantir sua vaga, tá? Vamos para a tela. Você vai acessar lá seu gerenciador de anúncios, né? A gente está aqui em adsmanager.facebook.com. Você vai vir aqui no cantinho, ó, passou o mouse ele já abre. Você vai clicar aqui, ó, em gerenciador de eventos. Essa conta aqui, ela ainda não tem Pixel criado, então vai ser perfeito para eu te ensinar. Logo que você entrar, vai cair aqui. Você vai clicar em conectar dados. Aí lembra que a gente falou do conjunto de dados, que pode ser web, app, offline, CRM? A gente vai começar com o web, que é o mais tradicional. A gente dá um avançar, ele pede o nome do Pixel. Então eu vou dar um nome para esse Pixel, que é o nome da empresa. Ponto certo. E aí eu não quero essa demonstração gratuita. E aí ele pode falar assim, ó, escolha se eu me categorizo em alguma ação especial. Não, então eu só vou dar um criar mesmo. Pode seguir nesse passo a passo aqui que ele flui bem, tá? Deu um criar, ele fala, com base nos dados da sua empresa, recomendamos o método de configuração a seguir. Ele vai me sugerir alguma forma para configurar esse pixel, mas eu não quero, então eu só vou avançar. Quando a gente entra aqui dentro do pixel, ele pede para a gente configurar alguma ação. Eu só vou continuar, vou aceitar os termos e vou dar um começar. Ó, ele está querendo conectar aqui com o Magic Dix. Você não precisa conectar, você só vai dando um avançar. Se ele dá um erro, você cancela e volta. Fechou? Ó, continuar para a configuração do Pixel Meta. Pronto. Aqui ele configurou o Pixel. E aí o que eu posso fazer? Eu posso copiar esse código, que esse código aqui dentro tem o Pixel. Só que eu não quero por aqui. Eu vou te mostrar outra forma. Então você copia, pode colar, só para guardar e dar um concluir. Concluiu, você configurou o Pixel. Aí é aqui que a gente trabalha de fato a configuração. Quando a gente vem aqui ó, em configurações, a gente tem tudo que a gente precisa para trabalhar dentro desse Pixel. Então eu tenho a identificação do conjunto de dados bem aqui. Esse é o número do meu Pixel.
Aqui para baixo a gente tem a API de conversão, que aí eu explico de fato o que é uma API de conversão lá dentro do treinamento, que é uma outra forma que o Meta capta essas informações com mais detalhes, digamos assim. Então a gente tem o Pixel e a gente tem a API de conversão. E aí esses códigos eu instalo dentro das minhas páginas para começar a metrificar. E aí depois que eu estou metrificando isso, automaticamente ele já começa a disparar alguns eventos, como a visualização de conteúdo e também compra, initiate checkout e afins, tá? Tudo isso eu ensino lá dentro do treinamento A Chave do Tráfego Pago. Se você ainda não é aluno, você precisa garantir a sua vaga. Esse treinamento ele tem mais de 100 aulas e não porque a gente encheu de aula lá dentro. É porque a gente detalha todos esses conceitos para que você entenda o verdadeiro conceito, o porquê de cada coisa. E, além disso, a gente também te entrega diversas estratégias validadas que eu uso nos meus clientes, que a gente chama de tráfego nichado. Deixa eu te mostrar um pouco por dentro do que tem nesse treinamento. Quando você acessa, você cai bem nessa tela aqui, ó. Então você tem a parte que onde tem um grupo do WhatsApp, onde eu te dou um conceito inicial. Tem um treinamento completo de Meta Ads já atualizado com Andrômeda, Google Ads completo, toda a parte de prospecção e fechamento para você atuar como gestor de tráfego, então para você vender serviço e fechar muitos clientes. E aí aqui a gente tem a parte de tráfego nichado, onde tem diversas estratégias só para você replicar para diversos nichos, dentista, advogado, imobiliária, algumas ferramentas que você vai precisar na sua jornada. E eu também te entrego de bônus um curso de criação de sites e landing pages com WordPress e Elementor, tá? Então, como você pode ver, ó, por exemplo, aqui, ó, o que é um pixel, criando pixel, instalando pixel na Hotmart, na QIFI, trabalhando com públicos personalizados. Então, você pode ver, ó, conversões personalizadas, que a gente adentra bastante esses detalhes para você realmente, diferente de outros cursos, pegar, aprender a rodar a campanha, você poder aprender a como resolver um problema caso aconteça, como criar as suas próprias estratégias. Então tudo isso eu ensino dentro desse treinamento, A Chave do Tráfego Pago. Se você quer garantir a sua vaga, ele está com um preço super especial e eu garanto que vai ser inacreditável quando você clicar no link lá conferir, tá? Ele é o primeiro link aqui da descrição, também vai estar no comentário fixado, clica e vai lá conhecer que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E antes da gente finalizar, já se inscreve aqui no canal, eu vou deixar alguns vídeos aparecendo aqui na tela, outros vídeos da playlist básico do Tráfego Pago, que você precisa assistir para ter muito mais sucesso nessa jornada, fechou? Um grande abraço e até o próximo vídeo.